Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lucimar Mendes, você já deve estar me conhecendo aí, né, pelos meus devocionais, mas hoje você deve estar pensando, o que ela está fazendo com esse carregador na mão, com esse celular na mão, o que ela está fazendo com tudo isso aí? Hoje eu tenho um testemunho para contar. Eu vou me emocionar bastante porque aconteceu um sobrenatural e é algo assim que aos olhos humanos não é normal. Então aconteceu no sobrenatural de Deus na minha vida. E é a mesma coisa que está escrito aqui nesse versículo de Mateus 19, 25, quando Jesus disse: não é possível para os homens, para os humanos, mas para Deus tudo é possível. É o que aconteceu comigo. Antes de eu falar sobre isso, eu queria falar com você a respeito como que eu comecei o meu devocional, como que foi para mim começar o meu devocional. Eu estava buscando de Deus, eu queria realmente levar a mensagem de Deus através da minha história, através do que Deus fez na minha vida, da minha cura, da depressão, da crise da ansiedade, mostrar para as pessoas o preço da desobediência, que é o que eu vivi, e eu queria levar isso para as pessoas de uma forma mais próxima, além do meu vídeo no canal do YouTube, meu testemunho. Eu queria aproximar mais das pessoas, ter uma forma de passar isso mais do dia a dia para as pessoas. E Deus colocou no meu coração para fazer o devocional Café com Deus Pai, que é o livro do pastor Júnior Rotirola. E eu fiquei pensando, mas como que eu vou fazer isso todos os dias? E aí, nesse momento que eu estava buscando isso de Deus, eu lembro que eu estava na minha sala, pouco tempo atrás agora, e eu coloquei ali o louvor de manhã, que eu sempre faço isso quando eu estou em casa, nos domingos eu coloquei o louvor e eu comecei a chorar na presença de Deus e comecei a falar: Deus, me dá uma direção. Se o Senhor realmente quer que eu faça esses devocionais de manhã, se realmente o Senhor quer passar algo para as pessoas, quer me usar para passar algo que eu vivi e eu tenho experimentado do Senhor para a vida das pessoas, esse encorajamento, essa vontade de vencer, acreditar que o passado não pode atrapalhar o nosso presente, viver o novo de Deus, eu gostaria muito que o Senhor me mostrasse, me direcionasse o que fazer. E naquele momento ali eu senti a presença de Deus tão grande na minha sala, o Senhor invadiu a minha sala de uma forma tremenda e eu comecei a chorar, comecei a falar em línguas. O meu filho acho que até assustou no quarto, que ele estava no quarto dele, e naquele momento ali o Senhor me tomou de uma maneira, e o Senhor foi me dando uma direção, foi me dando uma estratégia. Eu já estava querendo fazer, mas eu não sabia como. O Senhor foi abrindo para a minha maneira de fazer, que depois que eu terminei aquele momento ali, que eu senti a presença de Deus tão grande, eu caí de joelho na sala orando, e eu sentindo o Senhor me fortalecendo, me dando força para fazer. Eu já corri no meu quarto, eu já troquei de roupa, eu já arrumei o cenário, eu já preparei tudo e comecei o meu devocional debaixo dessa palavra. Então, o que Deus está fazendo através desse devocional é debaixo de uma palavra, debaixo da palavra do Senhor. Foi Deus que me direcionou, não estou fazendo de mim mesmo. Houve a confirmação do Senhor. E aí eu comecei a fazer os devocionais, e depois eu comecei a fazer os devocionais, eu passei muita luta, muita batalha espiritual. Então eu estava sofrendo assim, muitos ataques do inimigo, e Deus, nesse momento, Deus estava vendo meu coração, estava assim, com medo, conturbado, com medo de não dar certo, preocupada, e começou a vir as dúvidas no meu coração, e eu sempre falando com o Senhor: Pai, sempre confirma no meu coração, eu sei que é o Senhor que está me dando a palavra, mas eu quero que o Senhor tire esse medo, tire essa insegurança. Eu creio que o Senhor está comigo, mas os ataques estavam muito grandes no mundo espiritual, na minha vida, quando eu comecei a fazer os devocionais. E teve um dia que o Senhor resolveu realmente se revelar a mim. E foi no momento que Deus resolveu se revelar a mim, a confirmação, de uma forma assim, que Ele realmente me deixou apavorada na hora. Mas olha para vocês verem o que aconteceu. Eu cheguei no meu trabalho, né, e preparei tudo para começar a editar os meus devocionais, que eu edito todo dia à noite. E aí eu peguei o meu iPhone, peguei meu celular. Meu iPhone não é um iPhone muito bom, é um iPhone 7, então ele não tem uma potência muito boa. A bateria de iPhone já cai muito rápido, imagina um iPhone 7. Então o meu celular começou a cair, ele começa a cair a bateria muito rápido, e eu tenho que editar, e às vezes eu tenho que colocar ele na carga, porque ele não aguenta, porque a duração das minhas edições leva até 3 horas, porque eu tenho que encontrar imagem de acordo com o que eu estou falando, tem que ser tudo no momento certinho. Ainda tem muita falha, mas eu estou ajustando cada vez mais. Então tem que olhar música, tem que olhar tudo, tem que cortar muita coisa que a gente erra na hora que fala. Vocês sabem o que é edição, não é tão fácil.
e eu tô editando ali, e olha pra você ver, engraçado, eu vou te falar o tema da mensagem que eu tava editando. E aí, de repente, eu fui procurar o meu carregador e eu não encontrei meu carregador. Procurei meu carregador em todo lugar na casa, procurei, meu filho procurou, não encontramos o carregador em lugar nenhum. Falei, Deus, como que eu vou editar esse vídeo? Esse vídeo é para amanhã de manhã, já tem data certa, todo mundo já tá, as pessoas que estão me seguindo, que estão me acompanhando, já esperam outro dia eu enviar o devocional nos grupos de trabalho. Então as pessoas já esperam, como que eu tô começando agora, eu não vou passar credibilidade para as pessoas. Eu preciso colocar, e essa palavra de hoje é tão poderosa, o tema, eu não posso deixar. Gente, sabe qual que é o tema? Milagre. Olha para você ver, vai escutando. Aí eu falei, Deus, eu preciso colocar essa mensagem. Gente, olha o que Deus fez. O carregador sumiu e quando eu fui olhar, eu estava começando a editar, porque antes eu estava procurando imagens, eu já tinha uma hora, eu estava só escolhendo imagens, para depois começar a editar. Então eu tinha mais ou menos para editar esse vídeo mais umas 2 horas, porque leva 3 horas, então eu tinha umas 2 horas ainda para eu conseguir editar esse vídeo. E sabe quanto estava de carga? Estava 9% de carga. Agora você pensa comigo, o desespero que eu entrei nele. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí eu comecei a chorar e falar com o Senhor, Senhor, será que eu comecei esse devocional para passar vergonha? Eu sei que Deus já tinha me confirmado, já tinha me direcionado que eu tinha que começar o devocional. Será que é para passar vergonha, para amanhã eu não colocar meu devocional? Eu comecei a chorar, Deus, eu preciso colocar o devocional amanhã para as pessoas. Tem pessoas que estão ouvindo esse devocional e já estão falando, mandando mensagens de testemunho, já que Deus está falando na família deles, falando na casa deles. As pessoas já estão testemunhando. Como que eu não coloco o devocional de amanhã, sendo que é todos os dias de manhã? O que eu vou fazer? Eu tenho 9% de carga, eu não tenho aonde comprar. Gente, era de noite, era 11 horas da noite, não tinha como eu encontrar ninguém nesse momento. E naquele momento ali eu entrei em desespero, eu comecei a chorar e falei assim, Deus, por favor, eu preciso de um milagre. Aí naquele momento que Deus fez com que eu pensasse no tema que eu estava editando, e o tema que eu estava editando era milagre. E naquele momento ali, a única coisa que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, continua editando. E assim, eu falei, Deus, tem 9%, eu só vou começar a editar. Agora eu estava procurando imagens, vai ter aonde que demorou tanto que a bateria já chegou a 9%. Como que eu vou editar agora com 9%? Não tem como. O celular vai começar a travar. E ali o Espírito Santo falava comigo, continue editando, continue editando. E ali naquele momento eu não imaginava que o Senhor estava prestes a fazer algo na minha vida, que nunca aconteceu algo sobrenatural dessa forma. Eu não tinha vivido ainda essa experiência com Deus. Talvez você já viveu uma experiência parecida com essa. Eu não tinha vivido uma experiência tão sobrenatural assim com Deus dessa maneira. E naquele momento ali que eu comecei a editar, foi caindo a bateria, gente. Eu comecei a editar e chorando e editando, falando, Deus, foi o Senhor que me deu essa obra, foi o Senhor que me falou para fazer, o Senhor me encorajou, o Senhor confirmou, e eu falando com Deus e eu editando. Gente, já estava 3%, já estava 4% e eu chorando. E falando com o Senhor, você já sabe. Aí eu até coloquei um vídeo aí, que eu quero que você vai assistir agora, uma pessoa que vai falar, que entende de celular, né, a dona de uma loja de celular aqui, perto onde eu moro. Eu fui lá, fiz esse vídeo com ela para ela falar com você, porque ela tem propriedade para falar, daqui a pouco você vai ver. Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui, eu gravei esse videozinho aqui, porque eu vou fazer esse testemunho, você já deve estar assistindo. Eu estou aqui com a Mirelle, né, Mirelle? Sim. E eu perguntei a Mirelle aqui, eu quero que ela fale para você ver. O meu celular, ele ficou mais de 2 horas ligado enquanto eu editava, e eu já falei que foi um milagre. Então eu vim aqui falar para ela, para você ver alguém que tem propriedade para falar, que ela trabalha com o celular o dia todo. Mirelle, é possível um celular, seja até um outro, ficar 2 horas ligado e não cair enquanto a pessoa está editando e ele em movimento? Não. Não é possível? Não é possível. Porque ele não aguentaria, é isso? Não aguentaria, dependendo da porcentagem da carga, ele não aguentaria. Então 1% já está, tipo assim, ele está travando, na verdade. Ele já está no limite para ser desligado. Ele tinha que estar travando, né, na verdade. Sim. Ele nem podia estar funcionando. E poderia ser qualquer celular, né? Sim. Então, isso que eu te contei, você acha que foi o que isso? Isso é um milagre. É um milagre, não é? Isso aí é para Deus mostrando para as pessoas que o tempo não somos nós. Amém. Glória a Deus. Deus vai falar com muita gente através disso, né? Sim, amém. Glória a Deus. Eu vim aqui para tirar essa dúvida de você que achar que não aconteceu o milagre. Deus abençoe. E eu comecei a chorar, e aí de repente caiu para 3%.
Quando caiu para 3%, eu entrei em desespero. Aí eu já fui chorando, aí começou a cair 2% e eu editando, fazendo isso e aquilo, e olhando para como, os olhos humanos não tem como, já era que o celular está travando há muito tempo, mas a minha fé ainda estava pequenininha, mas estava viva ainda, pode acontecer um milagre, eu não sei, é difícil acreditar, mas Deus pode estar fazendo um milagre, Ele está mandando eu continuar, então eu vou continuar, eu vou sobre o que Ele está falando. Aí eu sentindo que eu tinha um lado meu, que era o Espírito Santo falando comigo, continuo editando, e o outro lado falando, você vai passar vergonha, ele vai apagar agora. E já era, na verdade, gente, eu já estava vivendo um milagre, porque 2% já era para ele estar travando, 9% já era para ele estar travando, eu estava fazendo muita coisa no Capicute, muita coisa ali nos aplicativos, colocando mensagem, então eu estava fazendo muita coisa. Aí, de repente, gente, chegou no 1%. Gente, quando chegou no 1%, aí começou realmente o sobrenatural de Deus. Naquele momento ali que eu, sem carga, sem nada para colocar no celular. Aí naquele momento, quando chegou no 1%, foi aonde Deus começou. Onde Deus começou a fazer o sobrenatural na minha vida, no 1%. Deus começou a fazer o sobrenatural na minha vida. Sabe por quê? Quando ele chegou no 1%, eu olhei e falei assim, Deus, realmente agora eu estou entendendo. Não é mais a carga do celular, eu estou entendendo o que está acontecendo, porque já era para ele ter apagado. Aí naquele 1% ali eu comecei a correr, falar assim, Deus, é o Senhor, não é? É o Senhor que está segurando essa carga, não é? Pai, eu sei que se é o Senhor, não preciso me preocupar. E naquele momento ali, o Senhor começou a falar comigo. Naquele momento o Senhor começou a falar tantas coisas no meu coração enquanto eu editava. Ele falava comigo, quem está fazendo não é você, quem está fazendo sou eu. E eu falava, Deus, mas não vai cair, já está 1%, não vai cair. E naquele momento, irmãos, diante de Deus está aqui como testemunha. Faltavam 2 horas para terminar de editar. Naquele momento ali, tudo que eu precisei fazer, eu olhando para o 1% e Deus falando comigo, e eu editando, e não caía a carga de jeito nenhum. Deus segurou 1%, Deus segurou 1% o tempo todo e não deixou cair. E naquele momento ali, Deus virou para mim e falou, quando eu falei para ele, Deus, não vai cair a carga, o Senhor está segurando, vai segurar até o final mesmo, até eu terminar de editar o vídeo. Assim, eu fui acreditando no que Deus estava fazendo, no milagre de Deus, eu falei, não, agora pronto. E foi um momento que, depois eu terminei de editar, eu fui chorando e conversando com Deus e falando, por que, Pai, que o Senhor fez isso? E aí quando eu terminei de editar aqui, realmente acabou tudo, chegou no quase 2 horas ali, ou 2 horas mais ou menos, que eu terminei de editar no 1%. Ali eu fui e falei com o Senhor, e aí Senhor, agora eu já consegui, eu falei para ele, Pai, o 1% ainda está aqui, agora eu já terminei, por que não acabou ainda? Por que ainda não caiu esses 1%, sendo que eu já terminei? Aí naquela hora Deus se revelou a mim. Aí ele falou assim, quem disse você que eu preciso do celular? Essa carga aí não é o celular mais. Aí não é a carga do seu aparelho de celular, aí é minha graça. E por que a minha graça precisa acabar? A minha graça, ela não tem fim, ela é eterna. Então, nesse momento, o Senhor se revelou a mim de uma forma tão tremenda. E Ele me mostrou que realmente quem estava naquele momento, ali naquela carga do meu celular, já não era mais o celular, a carga normal, era a graça do Senhor na minha vida. Aquele versículo de Lamentações 3:21, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Então, nesse momento que o Senhor falou comigo sobre esse carregador, sobre 1%, e talvez você também está vivendo 1% da sua vida. Talvez já acabou toda a carga, toda a bateria que você tem, e você está no limite. E o Senhor manda dizer para você, através dessa palavra, que mesmo que você esteja no 1% da sua vida, a graça do Senhor é a carga que Ele vai colocar na sua vida. Então, mesmo que você já esteja acabando as suas forças, o Senhor, Ele renova as suas forças, como está escrito em Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus teve que usar um carregador para falar comigo. Deus usou um celular para falar comigo, que não importa se está 1%, que a minha fraqueza não limita o poder dele. Não importa onde eu estou, o lugar que eu entrar,
A graça dele nos basta e nós somos sustentados por causa da graça. E quando ele me disse, não é mais a carga do celular, isso aí é minha graça. A carga do seu celular já acabou há muito tempo. Agora quem está sustentando o seu celular sou eu. É possível o seu celular ter durado esse tempo todo? Então por que você está duvidando? E do mesmo jeito que Deus fez no celular, Deus está falando comigo, com você, que Ele quer fazer na nossa vida. Que a circunstância não limita o poder de Deus. Tudo que a gente está vivendo não limita o que Deus pode fazer. Deus não precisa de nada para fazer algo na nossa vida, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas. Por isso que Ele falou comigo, esse aparelho aí não limita o meu poder, porque agora quem está aí não é mais a carga do celular, é a minha graça, é o meu favor na sua vida. Então eu queria deixar esse testemunho para você e dizer que Deus vem fazer com você igual fez comigo, venha usar de alguma coisa para mostrar para você o poder dele. Ele mostrou para mim através de uma carga de celular, com 1%. E que esse 1% que você tem, você pode ter certeza que aí é o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Ele só precisa que você dá o seu primeiro passo. O primeiro passo é esse 1%. Se você tem o seu 1%, que é a vontade de mudar, a vontade de recomeçar, pode ter certeza que quem vai aumentar essa bateria aí é o Senhor. Porque quem está sustentando a sua vida não é o seu trabalho, não é a sua família, não é nada material nessa terra, não é o seu dinheiro que está se sustentando, é o Senhor Jesus. É o Senhor que está te mantendo de pé todos os dias. E essa carga é a graça dele na nossa vida todos os dias. Que Deus te abençoe. Eu tinha que falar esse testemunho para você. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer a obra na sua vida. E no outro dia eu acho o carregador, gente, depois eu vou colocar a foto para vocês verem. Ele estava do lado do computador do meu filho. Aonde dava para meu filho estava mexendo no computador e o carregador do lado. E ele não conseguiu ver, eu não consegui ver. Deus fez com que a gente não visse, para que Ele mostrasse a glória dele na minha vida. Então os devocionais vão continuar, porque a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. E Ele mostrou que não há nada impossível para Ele. Para Deus, tudo é possível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.